Bom dia, pessoal. Voltando, né? Bom dia de novo. É o seguinte, a primeira aula que eu preparei para vocês é uma aula de revisão para a gente relembrar o que nós vimos quando estávamos lá na escola, tá? Essa vai ser uma primeira aula, então não vou tratar tudo que nós falamos. Depois eu vou fazer uma próxima, onde vou continuar o conteúdo para a gente poder prosseguir aí o primeiro bimestre, tá bom? Então, pessoal, aqui um slidezinho de apresentação da minha pessoa. Eu tô me adaptando aqui com umas técnicas que eu encontrei na internet como utilizar. Então vocês são meus cobaias aí, ó. Aprendi a rabiscar um slide. Eu tô super feliz. Vamos lá. Tema. O tema da nossa primeira aula de revisão. Transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Quais são os nossos objetivos? Reconhecer a recorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Eu vou rabiscar, gente. Deixa eu trocar de cor. Vou pegar azul agora. E empregar corretamente a linguagem científica na descrição de transformações químicas. Esses são os objetivos dessa aula, tá? Bom, então transformações. A gente sabe que existem dois tipos de transformações, né? As transformações físicas e as transformações químicas. E tem uma diferença entre elas que é o que define tudo pra gente, tá? Então, transformações físicas, quais são? São aquelas em que a estrutura da matéria não é alterada. Então, aliás, a estrutura sim, ela é alterada. O que não são alteradas são as moléculas que formam aquela substância. Então, por exemplo, o exemplo mais típico, mais claro, é o exemplo da água. Né? A água, ela está no estado líquido, então as moléculas de água são, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, H2O. Ai, meu Deus, vai, anda, H2O. Nossa, que dificuldade, cara. Imagina para uma criança que está aprendendo a escrever. É muito difícil, né? H2O. Ficou maravilhoso. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, peguei lá um copinho com água, coloquei no freezer ou no congelador. Vai congelar. O meu gelo, ele vai continuar sendo água. Ele vai continuar tendo a mesma molécula da água. Só vai alterar a estrutura como as moléculas estão arranjadas. Mas continua sendo água. Agora eu vou apagar esse H2O aqui e esse gelo, porque fica horroroso e vocês sabem que eu detesto, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. Então, retomando, transformações físicas são aquelas que a composição da matéria não é alterada, né? E aí, consequentemente, as propriedades dessa matéria, dessa substância, elas continuam a mesma. Dessa substância, desse elemento, ela continua a mesma, tá? 3 exemplos. A precipitação da chuva, que é nada mais, nada menos do que a condensação da água em vapor, né? A dissolução do chocolate em pó no leite, que é a mesma história do açúcar. Lembra quando a gente estava falando lá do sal na água e do açúcar na água? Que a diferença entre eles era que o sal, quando ele entra em contato com a água, a molécula do sal ela é dissociada, quer dizer, acontece uma separação. O sal de cozinha é o cloreto de sódio, né? E que é formado pelo cloro e pelo sódio. E quando a gente entra com o sal na água e mistura, as moléculas da água quebram a ligação que tem entre o cloro e o sódio e então acontece uma separação. Quer dizer, a estrutura da molécula do cloreto de sódio, que é o sal, ela é alterada. Já açúcar não. O que acontece é que a água, ela fica em torno das moleculinhas de açúcar. Então eu tenho várias moleculinhas separadas, elas se separam, as moléculas separam umas das outras e não os elementos que estão naquela molécula, os átomos daquela molécula que são quebrados. Isso não. Tudo bem? É a mesma coisa aqui com a dissolução do chocolate no leite. E a sublimação do gelo seco, que também nada mais nada menos do que tô mexendo aqui nas canetinhas, gente.
nada mais, nada menos que uma alteração na estrutura com a qual as moléculas estão, na qual as moléculas estão arranjadas. E aí a gente tem as transformações químicas, que diferentemente da física, é quando há alteração na composição da matéria, né? E coloquei aqui para vocês a produção do vinho a partir da uva, como um exemplo. A gente sabe que o vinho vem da uva, né? Dos diversos tipos de uva, mas a gente sabe que o vinho e a uva, se você comer uma uva, se você tomar um vinho, você percebe que é completamente diferente. E a formação de ferrugem no portão, né? Que quando o ferro fica em contato com o oxigênio, com a água que está presente no ar, o ferro entra em um processo chamado de oxidação, né? Então, a gente tem o ferro oxidado, que normalmente é chamado de ferrugem, ferro enferrujado. Tudo bem, pessoal? Evidências. Quando ocorrem transformações, pessoal, a gente consegue observar algumas evidências macroscópicas, a gente fala, de olhar, a gente consegue identificar essas evidências. No caso das transformações físicas, a gente tem como evidências aqui, ó, a mudança de estado físico, condução de calor ou eletricidade, mudança de forma. Agora, para a gente, as que são mais importantes, ó, transformação física, então, mudança de estado físico, condução de calor e eletricidade, mudança de forma. Já as transformações químicas, que para a gente são aqui as importantes, né, nessa aula, quais são as ocorrências, então, que eu posso observar, as evidências que eu posso observar quando acontece uma transformação química? Mudança de cor, efervescência, liberação de energia, formação de sólido, produção de fumaça, qualquer uma dessas coisas que a gente consegue visualizar quando a gente tem uma transformação já indica pra gente que o que aconteceu foi uma transformação química, tá? Eu não quero entrar muito em detalhes porque tem exemplo e tem ali na hora de falar das transformações químicas especificamente. Essa parte aqui da efervescência, essa cor ficou muito escura, peraí. Essa parte da efervescência, pessoal, o que que é? É quando tá liberando gás. Então, vou grifar embaixo. É quando tá liberando gás. Então, esse gás, ele passa pelo líquido e dá aquela sensação de que tá fervendo, né? Que não é bem fervendo. Tudo bem, pessoal? Aí eu coloquei aqui para vocês, acho que meu videozinho aqui vai dar uma atrapalhada, mas coloquei aqui para vocês algumas imagens das transformações físicas. Então, ó, aqui, o gelo em água líquida e em água vapor, travou aqui meu mouse. A gente tem aqui, o que que é isso? Uma teia de aranha? Não, isso daqui é um vidro estilhaçado. Então eu tinha o vidro sólido, taquei uma pedra, eu não, né? Porque eu não faço esse tipo de coisa, mas algumas pessoas fazem, inclusive aí na escola, né? Então, taquei um pedaço de uma pedra ali no vidro. O que acontece? O vidro vai quebrar, mas vai deixar de ser vidro? Não, não vai deixar de ser vidro, vai continuar sendo, em outro formato, mas vai continuar sendo. Coloquei aqui, aí ó, deixa eu ver se dá para arrastar esse vídeo. Ih, dá nada. Uma latinha amassada. E aí, como transformações químicas, eu cortei ali o químicas com o meu vídeo, mas transformações químicas, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha que vocês viram bastante em ciências, né? Quem lembra o nome disso aqui? As plantinhas que absorvem a luz solar, aliás, que em contato, né, em presença da luz solar, elas absorvem o gás carbônico e transformam em oxigênio, isso durante o dia, durante a noite faz o processo contrário, né? Fotossíntese, lembram? Lá das aulas de ciências e biologia? Então, fotossíntese é um exemplo de transformação química. Aqui, um ferro oxidado, ó, uma corrente, ferro enferrujado, oxidada. Aqui é o amadurecimento de um tomate, quer dizer, quando eu tenho uma fruta amadurecendo, ou uma verdura, ou um legume, ou qualquer coisa, né? Amadurecendo, então ocorreu também um processo químico, uma transformação química, e o queimar do palito de fósforo, uma transformação química.
tudo bem? Porque altera toda a composição da matéria que eu tinha inicialmente. A madeira aqui do cabinho do palito de fósforo, ela fica completamente diferente, depois ela vira carvão, né? Com propriedades diferentes. Deixa eu ver, travou aqui o esquema, gente. Tudo novo, tudo novo. Eu já tô aqui no 10 minutos. Tipos de transformações químicas. Então, a gente tem transformações químicas que ocorrem por ação de calor. Essas transformações são chamadas de termólises. A gente tem transformações químicas que ocorrem através da corrente elétrica. E essas transformações são chamadas de eletrólise. A gente tem a fotólise, que são transformações que ocorrem através da ação da luz. A gente tem a ação mecânica, que é quando a gente obtém a partir de uma movimentação, de um movimento. E a gente tem a transformação que ocorre pela junção de substâncias, que é quando eu junto duas ou mais substâncias. Então, como exemplo aqui das termólises, a gente tem a termólise do magnésio. Magnésio junto com oxigênio e com a absorção de energia, a gente vai obter o óxido de magnésio, que eu quero que vocês pesquisem para que é utilizado. A gente tem aqui a eletrólise, como exemplo, é a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Eu pretendo fazer isso com vocês em laboratório, é bem legal de ver. Mas vocês também podem procurar algum videozinho. A gente tem a ação da luz, a fotólise, que eu acabei de mostrar para vocês um exemplo claro, né? Que é o da fotossíntese. A ação mecânica, que eu já comentei, é do palito de fósforo. Para a gente acender o palito de fósforo, a gente precisa fazer uma movimentação de forma que esse atrito, né, com a pólvora que tem ali na pontinha do fósforo entre em combustão. E a gente tem aqui junção de substâncias. Eu coloquei para vocês aqui um vidinho como exemplo, que é esse aí do sódio com a água, sódio metálico em contato com a água. Essa água está com fenolftaleína, que é uma substância que deixa a água e outras substâncias com a coloração arroxeada para ficar mais visível, aí nesse caso, para ficar mais visível, fica bonitinho. Então, deem uma olhadinha como é que ocorre. O que ocorre quando a gente coloca um sódio metálico em água? Esses que estão do ladinho aí, isso aí é o sódio que está sob a água, né? Como é uma reação bastante, como se diz? O sódio, ele é bastante reativo em água, e aí ele vai liberando essas faísquinhas que a gente consegue identificar ali do lado, tá? Colocando mais um pedaço de sódio metálico. E aí, até que ele acabe inteiro, o sódio ele fica assim. É bem bonito de ver. Bom, continuando.